Corinthians, Flamengo, etc. William, Roger Guedes, o próprio Juliano. E além desses que chegaram agora, um Fagner, um Fábio Santos, um Cássio, um Gil, não é para se desesperar. Né? É muita experiência, muita vivência juntos. E é um time. E completando o que disse o Silvinho, tem esses caras cascudos, tem os jovens que estão chegando e jogando bem. Mais uma vez, como jogou bem e como joga bem esse menino GP, Gabriel Pereira, o terceiro gol sai de um belo chute de canhota dele. E quase fez um golaço. De fora da área. Antes disso, quase fez um golaço. Antes disso, no primeiro tempo, numa linda jogada, falou para o Renato Augusto, olha só, o garoto falou para o Renato Augusto, toma e faz. E, por incrível que pareça, os bons também erram. O Renato Augusto deu um chute horrível para cima. É verdade. Né? Mas foi uma grande jogada do menino. E o Silvinho falou os cascudos, os novatos, e ele falou assim, outros que chegaram, e nesses outros a gente pode incluir o Cantilho, por exemplo, que não é nem garotinho, não é desses cascudos experientes que trouxeram muita qualidade, é um cara que está ali no meio, intermediário, que era muito criticado, que tem jogado bem, assumiu a posição de titular. Então toda essa mistura no Corinthians tá rendendo bons frutos, um bom futebol, e é um Corinthians que realmente vai brigar para ficar entre os 4 se continuar jogando assim. Acho que não tem nenhuma dúvida. O que mais me surpreende e positivamente me chama a atenção ultimamente é o Gabriel Pereira. Porque é difícil você ver, não pelo talento. O talento, se ele tem, ele vai trazer da base para o profissional. Sim. Mas é difícil o menino que acabou de entrar no profissional, com a cobrança que tem o Corinthians, jogar com a personalidade que ele está jogando. Não só ontem, num Corinthians e Palmeiras, com ousadia, partindo para cima, arriscando o chute. É difícil. Não é todo jogador que chega assim. Tem muito a desenvolver esse garoto, junto com o time. É muito legal você ver isso. De repente, o Cantilho pode fazer parte de um quarto grupo, dos resgatados. Vamos falar de todos esses personagens. Porque tem um cara para ser resgatado aí também. Ele entrou ontem. Será que resgata? Ontem a gente... Jô? Não, imagina. Luan. Eu queria falar do Luan aqui. Em um dado momento eu quero falar do Luan. Aí você dificultou o papo, hein? O que o nosso Leão falou para mim aqui no ponto, Leão? Vamos sim. Vamos lá, vamos com tela do Cantilho, porque o Cantilho é um personagem importante aqui. Toda vez que eu vou passar por Prates tem uma tela, cara. A passagem para o Prates é produzida. Precisamos resgatar o Prates. Isso vai causar ciumeira no programa. Por que toda hora que passa para o Prates tem uma tela? É tudo produzidinho para ele. Olha lá. O Prates não é nem os consagrados, como o professor Celso Muzelt. Isso. Nem os garotos como o William. Obrigado. Como o Abel Neto. O Prates é o Cantilho. O Prates é um Cantilho. Foi criticado e olha aí, tá jogando muito. Olha aí, ó. Isso aí. Olha que coisa maravilhosa o aproveitamento em passes ali, ó. Primeiro no time, tá? 12 posses recuperados, também o primeiro no time, tá? Apenas 3 passes errados em 84 tentados. E é bom lembrar, o Cantilho não é um cara que fica dando toquinho de lá. Porque tem cara, erra pouco. Porque também você vai ver o jogo do cara, toca aqui, toca do lado, porque ele passa seguro. Não é só isso, tá? E aí a movimentação no jogo, especificamente contra o Bahia, a movimentação no campo ali do Cantilho. Ô, Prates, vamos lá. O Cantilho tá dando certo ali porque o esquema do Silvinho favorece e talvez ele possa vir a ser realmente uma primeira opção, Cantilho titular, ou a vaga é do Gabriel? Porque assim, ó, são 3 jogos de características diferentes em que o Cantilho foi titular. Palmeiras é uma coisa, Bragantino é outra coisa e Bahia é outra coisa ainda, o Prates. Mas nesse momento o Cantilho não vai sair do time não, William. Aí. Porque realmente ele entrou muito bem na equipe e ele é um jogador que na saída de bola dá opção de passe, né? Porque ele tem um passe muito bom. É um jogador, como você falou, com características diferentes das do Gabriel. E ontem foi um jogo que o Bahia, no primeiro tempo, marcou muito aquela faixa central do Corinthians. O jogo foi muito complicado para o Corinthians no primeiro tempo. Me parece que o grande mérito do Corinthians ontem, além da atuação muito boa do Cantilho, que foi um dos destaques do jogo, foi ter conseguido jogar bem quando teve um atleta a mais. Aquele pênalti no final do primeiro tempo, a expulsão do Lucas Araújo, aquela situação condicionou o segundo tempo. Porque aquela situação fez o Juliano jogar deitando e rolando no segundo tempo pelo meio, o Gabriel Pereira ganhando muitos duelos contra o Juninho Capixaba e o Cantilho distribuindo passe. Né? Porque o Bahia me parece que tinha um plano de deixar o Cantilho cada vez mais longe da própria área, deixar o Cantilho longe para criar jogo. E o Bahia marcou bem pelo meio. Quando ficou com 1 a menos, sofre esse gol de cabeça do Cantilho. E aí não dá para dar desculpa, né? Porque o 9 contra 10 ficou 9 contra 9.
o Fagner está cobrando a falta, não tem ninguém com um a menos na área. O Bahia toma o gol. E depois do 2-1, o Corinthians já era melhor no segundo tempo, dominou amplamente a segunda etapa e venceu merecidamente. Cantillo fez um grande jogo. Hoje não tem como sair do time mais, não. Primeiro gol com a camisa do Corinthians. E eu acho que esse time do Corinthians, ele é um time que, com a chegada desses reforços, ele troca muito passes, vira muito jogo de um lado para o outro. Isso beneficia o estilo de jogo do Cantillo, na minha opinião, que tem um bom passe. Então você vê o Renato Augusto, que se movimenta, que procura os espaços. O William, às vezes está do lado direito, às vezes está do lado esquerdo, às vezes aparece no meio de campo, né? O próprio Gabriel Pereira, ele fica mais pelo lado direito, mas também participa dessa troca de passes. O Roger Guedes se movimenta muito. O Juliano, todo mundo. Então, eu até brinquei agora há pouco, falei, o Prats foi muito criticado e o Cantillo está jogando muito. Exagerei nas duas. O Prats não estava sendo criticado e o Cantillo também não virou o Beckenbauer. Calma. Mas calma. é questão da expectativa. Mas, para quem... Agora falando sério. Para quem vinha sendo não só muito criticado, todo mundo já duvidava da continuidade do Cantillo como jogador do Corinthians. Já. Não tem mais chance no Corinthians, não tem mais chance, não pode mais jogar, ele é ruim demais, ele ajudou a afundar o time. Ele melhorou muito e está provando que ainda pode ser útil nesse time do Corinthians. Não é que o Cantillo virou o novo Paulo Roberto Falcão ou Beckenbauer, ninguém está dizendo isso. Mas, assim como o time que todo mundo dava como uma draga, o time melhorou muito com a chegada dos reforços, com o trabalho do Silvinho, com a chegada de bons meninos da base, além do GP, o próprio Watson, o João Vitor na base, o Cantillo está mostrando que pode ser útil nesse time do Corinthians. Claro. Até como titular, porque não só ajudando na saída de bola, na troca de passes, mas também o Corinthians não sofreu tanto nesses últimos jogos como vinha sofrendo. E ele é um dos responsáveis também por ajudar a marcação no meio-campo, jogando ali de volante, seja primeiro ou segundo volante. Ele não comprometeu a marcação. Então, é uma recuperação, sim, de um jogador que pode ser importante nessa campanha do Corinthians. Então, mas aí, professor, porque a gente fala muito, quando a gente fala de Flamengo, da recuperação de alguns jogadores, e tem muito mérito do Renato, a gente fala muito disso. Pô, não dá pra gente colocar esse Cantillo na conta do Silvinho, não? Porque, assim, o Silvinho, o Cantillo, ele não é um jogador ruim, né? Que porcaria de jogador e tal. Não era uma questão do esquema? O Cantillo não se encaixava num esquema, num entorno, que hoje já funciona bem, o Silvinho enxergou isso. E vamos lá, meu filho. Porque tem o dia a dia, tem o treinamento que ele está acompanhando o jogador também. A gente só não pode esquecer uma coisa: o Cantillo entra no time porque o Gabriel está suspenso. Sim, sim. Não é que o Silvinho tirou da cartola e falou, mas agora a gente falava eu vou ser faceirinho. Não foi só você. Aí é um acerto. A causa. A gente falou assim, Cantillo, Xavier, não, pelo amor de Deus, cuidado com o Cantillo, põe o Xavier, que é bola de segurança. Não foi? Todos nós falamos Mas antes do professor concluir, rapidinho, é assim que aparecem as oportunidades. Ele está aproveitando. Tá certo, claro. Alguns têm as oportunidades e não aproveitam. Por exemplo, o Piton. O Piton ontem jogou, fez um pênalti muito bobo. E continuou sendo não lateral. Que eu acho que ainda que o Corinthians precisa de um lateral mais jovem que o Fábio Santos e mais lateral do que é o Piton, para fazer elenco. Então é só um exemplo de alguém que entrou e não aproveitou. O João entrou e aproveitou. O Cantillo entrou e aproveitou, mas eu quero ver mais, porque futebol não é receitinha, que você prescreve para todos os jogos. Eu não imagino, por exemplo, essa faceirice contra o Flamengo no Maracanã e contra o Galo em Minas, só para ficar nos dois jogos mais pedreiros que o Corinthians vai ter nesse retorno. Mas contra o Sport no sábado pode ser, né? Sim, como ontem também. Ontem um jogo com o Bahia em casa, que tinha que procurar espaço, que tinha que ter saída de bola. Perfeito, tá ótimo. Mas as pessoas ficam muito presas ao momento, né? Então agora achou o time para sempre, segura na mão de Deus e vai. Não, e só da gente estar falando isso já é um grande ganho. A gente está falando do Corinthians ter opção com Gabriel ou com Cantillo. A gente está falando do Corinthians ter opção com o homem de referência, que é o Jô, como foi no segundo tempo, ou com o falso 9. Só de ter opções, gente. Até outro dia esse time tinha uma jogada só que ela era bola no mosquito. Só isso. E descobrir que Gabriel Pereira tem bola muito... no mosquito para ele correr sozinho e tentar fazer. E hoje o GP faz muito mais com a bola, porque tem mais condição do que tinha o mosquito. E é o outro também, essa questão do entorno. E nessa categoria do Silvinho, eu colocaria a categoria daqueles que cresceram, aí, independentemente do momento de carreira em que estão. O Gil, por exemplo. O Gil ontem fez uma partida seguríssima. Sim. Ele tira uma bola
que só foi prejudicado pelo pênalti que foi feito aqui atrás dele. Do Piton. Mas ele foi perfeito, num tempo perfeito, como se não se via há muito tempo. O Gil cresceu, o Cantilho cresceu, o GP cresceu, os meninos quando entram... João Vitor aparecendo cada vez mais. Eu acho que serviu também para separar o joio do trigo desses meninos, para a gente saber quais realmente são os meninos de futuro. E aí você tem pelo menos 3, o GP, o Adson e o Vitinho, que quando entra bem participando de jogadas. Mas a diferença, professor, é que eles já não entram mais com a carga de ter que resolver. É outra história. Entendeu? É diferente. A habilidade maior está em cima dos outros. Está né? em cima dos o William, tem do pelo Roger menos, Guedes. tem pelo menos 4, além, claro, dessa outra turma, que é a turma dos que já foram vitoriosos com o Corinthians, com o Fagner, com o próprio Gil, com o Cássio. Você tem agora uma sustância, como diria o outro, né? O time tem sustância. E aí, você não sobrecarrega essa molecada, não fica aquela cobrança, tem que entrar para resolver, porque vamos colocar o menino ali, porque ele vai resolver. Menos pressão. Estão livres para voar. Estão livres para voar. Se a gente lembrar do primeiro gol, é uma jogada que começa com Fagner, passa pelo William. Isso. O William cruza, o Giuliano tenta o chute, a bola bate na mão do rapaz e o Roger Guedes faz o gol. Exatamente. Olha quanta experiência. Fagner, William, Giuliano, Roger Guedes. Quanta experiência e quanta mudança. Num time de futebol que tem 11, mais da metade mudou. E a bola passando Pelo menos enquanto 5, pé, os né? 4, o Gabriel Pereira não era titular, já metade do time mudou. E mudou com muita qualidade. Eu falei no Fagner, o Fagner talvez seja o jogador, um dos mais constantes que tem no futebol brasileiro. Por exemplo, você estava falando quem melhorou, né? Ele nem melhorou, ele joga sempre a mesma coisa. Ele está lá na boa e na ruim. Ele sempre defende bem, aparece quando dá para aparecer na frente, ele vai na segurança. E você não vê o Fagner oscilando nem para baixo nem para cima. É sempre aquele bom futebol. Não é um super craque? Não. Mas é um... Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.